Partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo, em plena recuperação na temporada, visitou o Atlético Nacional para, quem sabe, dar mais um passo e se tornar bicampeão da competição. A aparente ansiedade de Rogério Ceni antes do jogo mostrava a importância dos próximos 90 minutos. Logo que entraram no gramado, ao melhor estilo Liga dos Campeões, dava para ter noção da pressão que o tricolor iria enfrentar. Mas com a bola rolando, os colombianos não fizeram os brasileiros sofrerem, não. Na verdade, até fizeram, mas de outra forma. Na primeira etapa, os São Paulinos até assustaram. Mas espera aí, Rodrigo Caio, Maicon, tem que fazer gol do outro lado. Os poucos torcedores tricolores que estavam no estádio Atanásio Girardot apostavam as fichas na volta do seu camisa 9. Mas o Luiz não estava em uma noite fabulosa. No segundo tempo, pouca coisa mudou. Os donos da casa, que dependiam de apenas um gol, melhoraram a pontaria. Mas lá estava ele, Rogério Ceni. Muricy Ramalho tentava arrumar a equipe, mas o máximo que o São Paulo aprontou no segundo tempo foram esses lancezinhos aí, ó. Sorte do tricolor que o pé descalibrado não era uma exclusividade brasileira. Com o apito final, ufa, alívio! Mais uma vez na raça, o São Paulo se classifica na Sul-Americana. E agora espera os jogos desta quinta-feira para conhecer o rival da semifinal. A pressão grande foi no Chile, essa daqui hoje não foi pressão. A pressão aqui hoje foi de barulho, muito barulho da torcida, mas bola jogando assim no chão, eles não penetravam, nosso time estava marcando muito forte, né? Eu acho que a gente está passando de fase, está muito bom. Se a gente olhar o nosso time há 2 meses atrás, ninguém estava pensando nem na Sul-Americana, nem em nada, a gente estava pensando só em se salvar, né? Hoje a gente está numa melhor situação, mas volto a repetir, a gente vai ter que ser um pouco mais prudente em relação a escalar os times, porque alguns jogadores estão realmente muito cansados. É impressionante, o Muricy foi perfeito, porque o São Paulo, quem é que acreditaria que o time estaria disputando a vaga da Sul-Americana para ganhar um campeonato de novo, o bicampeonato, e mais, podendo estar ano que vem na Libertadores. O São Paulo se refez, se reconstruiu e tudo sob o comando de Muricy Ramalho. Ele é o responsável, porque os jogadores já estavam, ninguém conseguia fazer o Paulo Henrique Ganso jogar e agora Ganso joga que nem esteve em campo ontem e o Muricy conseguiu algo completamente revolucionário. O próprio Aloísio, que não vinha jogando bem no São Paulo, ele só mostrava raça, mas era completamente atabalhoado, colocava a mão na bola quando não tinha que colocar a mão na bola, estragando o gol, estragando jogada, ele só tinha raça, mais nada. E agora tá jogando até mais futebol, tá fazendo gols, a bola tá entrando quando o Aloísio tá em campo, normalmente os gols do São Paulo passam pelos pés do Aloísio. Então eu acho que o Muricy realmente tem a maior parcela de contribuição para essa reviravolta do time do São Paulo. Estou sendo exagerada quando fico louvando o Muricy, Denilson? Quem? Eu. Lógico que não, Renato. O Muricy é o principal... a principal chave, a principal peça dessa remontada do São Paulo, dessa reviravolta que o São Paulo deu na competição. Eu acreditava muito, né, não na queda do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, eu sempre falei aqui que o São Paulo tinha que priorizar o Campeonato Brasileiro. E agora a Sul-Americana aí batendo aí novamente na porta, a final da Sul-Americana, o São Paulo jogando bem, e aí volta a falar, o Maicon, essa estratégia do Muricy ter colocado o Maicon ali junto com o Denilson no meio de campo, deu liberdade para o Ganso jogar muito mais próximo do gol, acho que foi fundamental essa entrada, porque deu mais qualidade na saída de bola do São Paulo. Eu sei que publicamente, doutor Osmar, o senhor não vai admitir, mas não dá uma certa invejinha do São Paulo? Do São Paulo? Não, da Portuguesa. É, do São Paulo. Do Santos, doutor. Do Palmeiras na Série B. Não. São Paulo... Doutor, o São Paulo tem tudo para estar na Libertadores, doutor, ano que vem. Eu sei. Qual é o problema?
E não dá um filminho não é assim? o São Paulo estar lá, é quem está. Tipo o meu time, o seu. Um negocinho lá no... Cotovelinho assim, tá um negocinho assim meio assim. Com os clubes, o São Paulo vai para Libertadores, vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão mundial, tudo isso, vai acontecer tudo. Tudo que já aconteceu, já, né? Doutor. Aconteceu uma vez. Não, tudo que o São Paulo já conquistou, né? Isso aí, tipo, o Corinthians copiou o São Paulo dos anos 90. Copiou não. O Corinthians, quando jogou, o São Paulo podia jogar. Não jogou porque não se classificou. Não, então, o tri mundial. Que tri? Ah, que não tá no site. Não. Aqui não tá no site, é verdade. Vamos falar sério. Eu acho que tá com invejinha. Eu esqueci que não tá no site. Vamos falar sério. Primeiro, o São Paulo jogou uma péssima partida. Inegável. O Muricy estava assustado, ele disse que como jogou mal aqui no Morumbi nos 3-2. Mas o que importa realmente num torneio como esse os resultados é voltaram. o resultado. Os resultados voltaram. E nesse resultado o Muricy tem 90% de participação. Inclusive, eu concordo com ele pelo fato de ele falar contra o Atlético Paranaense, não sei se é sábado ou domingo o jogo. Domingo. Eu vou tirar alguns jogadores, né? E um repórter perguntou para ele, você está privilegiando a Sul-Americana em detrimento ao Campeonato Brasileiro? Ele falou, eu não estou privilegiando nada, eu estou privilegiando o meu time. Né? E essa resposta está absolutamente perfeita. Agora, o São Paulo não fez uma grande partida. O Luiz Fabiano ainda sente, ele mesmo reclamou disso. O próprio Rogério Ceni, quando acabou o jogo, ele falou, se tivesse que ter havido algum vencedor hoje, teria que ter sido o time. Mas você acredita no São Paulo na Libertadores ano que vem, doutor? Acredito. Se o São Paulo for para a Libertadores. Você acha que ele vai para a Libertadores? Eu não sei. Eu acho que o caminho da Sul-Americana é o melhor caminho. Mas e pelo Brasileirão, doutor? Pelo Brasileirão, acho que não. 46 pontos. E daí? E quantos tem o Cruzeiro? E quantos tem o Botafogo? Mas o Cruzeiro já ganhou. O Cruzeiro já foi. O Cruzeiro, doutor. Doutor, tem que pensar o seguinte. O Cruzeiro, não. Pelo Campeonato Brasileiro. Doutor, o Cruzeiro já está na Libertadores. Você tem que pensar o quarto colocado, que está mais próximo. E quantos pontos são? 6? São 6 pontos. Então, e tem o Goiás ali chegando com 52. O São Paulo não vai perder de ninguém. Será que dá, doutor? Lógico que não. Será que dá, doutor? Doutor, quem vai perder é o não tem história do milagre? Agora de 1 a 0. Não, falando sério. Não tem aquela história do milagre? Por exemplo, faltam 6 jogos. Normalmente, o Campeonato Brasileiro produz alguns milagres, algum time que tem uma arrancada na reta final, não é? Qual é o time que hoje teria condições de fazer isso? Para chegar na Libertadores? O Goiás, por exemplo, poderia. E o São Paulo, não? São Paulo, sim. Desde que o Grêmio perca, que o Botafogo perca, que todo mundo perca. Só ser todo mundo. Não, só o quarto. A pergunta foi qual time tem a chance de arrancar, não quem tem que perder. Não, o São Paulo não tem chance de arrancar. O São Paulo já arrancou. Tá. Então, agora São Paulo já arrancou. Agora tu tá. Boa, doutor. Eu não tô. Tá vendo? Eu não dói falar os negócios. Não, eu não tô aqui. Não dói, meu. Claro, doutor. Agora, tem o seguinte. E pronto. A chance do São Paulo da Sul-Americana chegar na Libertadores pela Sul-Americana muito maior. É muito maior do que pelo Campeonato A Sul-Americana é uma várzea entre nós. A ponto de o próximo adversário do São Paulo ser ou o Libertad do Paraguai, que não está jogando nada, ou o Itagüí. Mas é um adversário difícil. Eu acho um adversário difícil. Esse Itagüí aqui, pelo amor de Deus. E o terceiro. Pode ser a Ponte. E a Ponte Preta, que dos três, para mim, é o adversário mais difícil do São Paulo. Embora seja fácil. Doutor, o senhor está desmerecendo o caminho São Paulino, é isso? Renato. Nunca é fácil. Mata-mata, gente, os times mudam. Não, Juju, calma. Agora é o doutor. Não estou desmerecendo nada. Estou falando que esse é o caminho mais fácil. Ou você acha que é mais fácil ser um dos 5 ou 4 do Brasileirão? Você está retornando a pergunta para ela, é isso? Eu acho o seguinte, Everton Guimarães está muito calmo. E você está encaminhando para o Muito quieto, está praticamente mudo. Eu tô muito triste, viu, Everton? Porque o Chico Garcia é um companheiro de trabalho maravilhoso. Uma figura que entende muito de futebol. Bonito. Um cara culto, inteligente. Mas hoje... Ela não acha ser bonito, não. Ela não falou, ela não confirmou. Bonito, não é? Não, eu não analiso esse aspecto. Eu analiso apenas... Tá sem moral, hein, pai? Faz bem. Ai, pai. Everton Guimarães, eu gostaria que você, em nome do Jogo Aberto, consolasse o Chico Garcia e representasse também o Ulisses Costa. Bom, Renata, em primeiro lugar, avisar aos times que não conseguiram a classificação, né, para a Copa Libertadores, porque a gente pode, de repente, apresentar um projeto na Sul-Americana, da Comebol, para a segunda divisão da Copa Libertadores, não é? Se de repente for interessante para os demais, a gente pode estudar isso aí, porque Atlético e Cruzeiro já estão, né? O doutor Osmar de Oliveira